governo do estado vai divulgar semanalmente a localização dos radares móveis nas estradas do Rio Grande do Sul. A medida começa a valer em dezembro e deve permanecer durante o período do verão. Para explicar como deve funcionar essas mudanças, nós contamos com a presença do comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar, Coronel José Henrique Gomes Botelho. Coronel Botelho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Bom, vamos começar primeiro. A gente sabe que existem eventualmente reclamações por parte de alguns motoristas de que esse tipo de fiscalização com radares móveis seja apenas para arrecadar dinheiro. Mas qual a importância dos radares móveis na fiscalização para que as pessoas possam entender por que o radar móvel é tão importante? Gustavo, tu fez uma menção agora que é chamado de indústria da multa, né? E o radar móvel, né, que nós chamamos de Trucan, que é a marca, né, o nome dado ao aparelho pela indústria que o fabrica. Sim. Ele tem a polícia militar, né, a brigada militar, através do comando rodoviário, é uma polícia completamente diferente do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, né? O comando rodoviário, a polícia rodoviária de uma forma geral, mas o comando rodoviário especificamente, ele sempre se pautou por trabalhar muito com estatísticas, né? Com estatísticas de acidentalidade e também de criminalidade. Tá? Então, como eu estava falando, a polícia ela se modificou muito. Tá? Então, toda a atuação policial ela é marcada, né, atualmente, já há alguns anos, por um levantamento estatístico de incidência de criminalidade e, no caso das rodovias, de acidentalidade. Tá? Então, a aplicação dos radares móveis, tá, nos locais e nas rodovias com maior incidência de acidentalidade, tá, é que determinam em qual quilômetro que ele vai ser colocado, tá, para ter um efeito, um impacto na diminuição dessa acidentalidade. Então, o discurso da indústria da multa, né, ele se esvazia com essa questão. Tá? E tanto é que se nós praticássemos a indústria da multa, o policial não ficaria visível, né, durante a atuação do radar. Né? Nós deixaremos o policial escondido. Né? Quando, na realidade, o que acontece é que o policial ele fica em frente à rodovia, né, perfeitamente identificado, fardado, né, com a viatura à mostra também. Tá? Então, não tem o porquê de dizer que é meramente arrecadatório. Sim. Em cima até dessa perspectiva, a gente tem que separar as coisas para que as pessoas possam entender. Em casa, né, o Rio Grande do Sul tem 22 radares móveis para uso nas rodovias federais. Exato. Né? E aí a gente tem aquela perspectiva que o governo federal, né, agora, recentemente, no mês de agosto, acabou suspendendo o uso desses equipamentos em cima daquela perspectiva, abre aspas, né? Não é uma frase nossa, com o objetivo de evitar essa indústria da multa, vamos resumir assim. Mas aqui no estado não, a Brigada Militar segue usando o aparelho. Um pouco da perspectiva a gente já tem com a sua fala. Hoje, a estrutura que a Brigada Militar tem para atender as rodovias estaduais, quantos aparelhos estão disponíveis, né? E o contingente, todas as regiões estão o comando rodoviário, né, ele tem 11.500 quilômetros de estradas para serem cobertas, né, de rodovias estaduais. Tanto boa parte dela pavimentada e um pouco não pavimentada. Né? Nós temos 40 grupos rodoviários espalhados no estado inteiro. Né? Todos os grupos rodoviários da Brigada Militar possuem o radar móvel, o Trucan. Né? Cada viatura do comando rodoviário que sai para a rodovia para efetuar o policiamento rodoviário, ela sai equipada com um Trucan e com um etilômetro. Né? Nós elencamos no final do ano passado, né, a infração de excesso de velocidade como a principal infração a ser combatida para a diminuição da acidentalidade. Só para os nossos espectadores terem uma ideia, em virtude dessa decisão que foi tomada em conjunto com os oficiais, né, do Comando Rodoviário,
esse ano nós vamos ter a maior queda de acidentalidade fatal no Rio Grande do Sul dos últimos 10 anos. Né? E mesmo assim nós vamos ter um número de vítimas fatais beirando as 340 pessoas. Sim. Né? Todas as regiões, então, estão cobertas pelos equipamentos hoje da Polícia Rodoviária Estadual. Alguns especialistas afirmam que divulgar os locais dos radares pode estimular a imprudência. O senhor concorda com essa perspectiva? Depende de como é feita essa divulgação. Né? Se nós informarmos, né, o exato local e horário onde vai acontecer a fiscalização, tá, a tendência é ter uma diminuição, né, obviamente, da infração de trânsito. Tá? Mas em Porto Alegre se teve a experiência, a IPTC, né, faz a divulgação dos locais, né, e, se não me engano, em determinado momento fazia a divulgação de horários, inclusive, e mesmo assim o número de infrações era bem significativo. Né? O que nós pretendemos, né? Isso foi uma solicitação do secretário Juvir Costella, né? Secretário dos Transportes, que durante a Operação Golfinho nós fizéssemos uma testagem, né, de divulgação, uma divulgação semanal de quais as rodovias, né, seriam seria utilizado o radar móvel. Tá? Como já é uma prática do comando rodoviário, né, a viatura sair, né, para fazer o patrulhamento e já utilizar o radar, né, já dentro de uma programação, né, do que é considerado como um ponto onde se tem acidentalidade, tá? Para nós é uma questão muito tranquila. Tá? Por quê? Porque nós vamos mencionar em quais rodovias vão acontecer, mas não vamos mencionar dentro da semana qual vai ser o dia, né? Qual vai ser o horário e nem especificamente onde vai ser utilizado. O secretário Juvir Costella, ele pede que esses radares sejam posicionados onde se tem maior movimento, seria isso? E aí eu fico imaginando que seria a região do litoral, durante o veraneio, enfim. As outras regiões, como ficariam? Nós temos uma migração, né, maior da nossa população em direção ao litoral, principalmente o litoral norte, mas também temos uma migração forte para o litoral sul. Né? Assim como a população migra para o litoral, né, a polícia também migra para o litoral, porque a criminalidade também acompanha a população. Tá? Obviamente, se nós temos uma circulação maior de pessoas, né, há necessidade de ter um acompanhamento, né, mais próximo da polícia militar, né, para evitar a criminalidade, para evitar a imprudência, né, e para, principalmente nos fins de semana ou nos feriadões, assegurar que o fluxo de veículos ele seja constante para não causar tantos, né, conflitos de circulação, né, aquele para-arranca. Né? Então, nesses dias, tá, de chegada na sexta-feira à noite, sábado pela manhã, ou na saída do litoral, no retorno para as cidades, né, nós priorizamos o fluxo de veículos, ao invés de fazer operações, por exemplo, com radar, né, ou com etilômetro. A nossa concentração está em fazer o trânsito fluir. Claro. Bom, há um prazo pré-definido para a divulgação, vai ser durante o veraneio, isso deve retornar à normalidade em março? Semanalmente. Né? A operação RS Verão 2020, ela deve começar, se não me engano, no dia 21 de dezembro, mas o comando rodoviário já vai estar instalado tanto no litoral sul quanto no litoral norte e também em águas internas a partir do dia 13 de dezembro. E isso funciona agora só nesse período de intensa movimentação, especialmente nas férias, ou durante o ano deve continuar? Nós vamos fazer uma experiência durante o veraneio, né? Durante o verão, né? E ver como é que isso funciona, né? Se tem uma diminuição significativa de acidentalidade, porque a ideia é fazer com que o motorista, o condutor, ele seja mais prudente, né?
e não exceda a velocidade. Se efetivamente nós tivermos uma diminuição significativa, a tendência é que acabe sendo utilizado ao longo do ano também. Bom, para finalizar, já agradecendo a presença do Coronel Botelho, desejando um excelente trabalho, porque afinal de contas o trabalho de vocês resulta em segurança, né, e vidas que estão circulando aí pelo trânsito, especialmente nessa época com clima esquentando, a movimentação é mais intensa. Agora, para os feriados, dicas e orientações, a gente tem um feriadão chegando aí, Proclamação da República, muito antes das festas, por exemplo, mas já nos finais de semana a gente já começa a ter o pessoal se deslocando para o litoral. Dicas e orientações e a preparação da Brigada Militar para esse veraneio. A partir do mês de novembro, nós temos, principalmente nos fins de semana, nos feriadões, a intensificação, né, do fluxo de veículos buscando o litoral. Tá? Então, as nossas orientações para os condutores principalmente, ter muita paciência. Tá? Porque as nossas rodovias elas têm uma capacidade limitada, o fluxo de veículos é muito intenso. Então, a pessoa não pode ter pressa em chegar. É importante é chegar, né? E não chegar rapidamente. Né? O Comando Rodoviário vai estar fazendo o acompanhamento, né? Fazendo um trabalho em conjunto, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal, que nós temos uma afinação muito próxima, né? Com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Então, nós orientamos as pessoas aquelas orientações de praxe, né? As crianças sejam conduzidas nas cadeirinhas, né? No banco de trás, usando cintos, todos os veículos usando cinto de segurança, evitar, né, utilizar o celular enquanto está dirigindo. Já está comprovado, né, mais que comprovado, que o aumento do número de acidentes de trânsito está muito relacionado à utilização do celular, tá? Tenha calma, né? Seja prudente, não exceda a velocidade, não efetue ultrapassagens em locais onde não há uma boa visibilidade. Sim. Né? E aí todo mundo vai ter plenas condições de chegar até o local onde pretende fazer o seu veraneio e depois retornar para casa com segurança. Coronel, as pessoas, para finalizar, as pessoas que desejarem consultar, né, os locais e pontos em que o radar móvel vai estar, elas podem, claro que os veículos de imprensa vão divulgar também, mas junto à Brigada Militar existe um espaço junto ao, por exemplo, às redes sociais, à internet? Nós normalmente nós veiculamos, né, através da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Né? Então, no site do Governo do Estado, né, nós vamos fazer um trabalho conjunto com a CCR também, né? Principalmente na Freeway, na chegada da RS 030, né? Então, nós orientamos as pessoas, né, que ao estarem nos seus veículos, deixem o rádio ligado em rádios que prestam informações sobre o trânsito local. Perfeito. Né? Quero agradecer mais uma vez a presença do comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar, Coronel Botelho, Coronel José Henrique Gomes Botelho. Seja sempre bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. E a gente deseja sempre paz nas estradas e que todo mundo saia de casa e chegue ao seu destino com segurança. Tá bom. Muito obrigado, Gustavo. Seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos da corporação. Obrigado.